Segunda posição. O STF não adota ainda a abstrativização do controle difuso. Posição adotada pelo professor, inclusive no material em PDF, no comentário das questões. Quais são os principais argumentos desta corrente? 1. Como o controle incidental foi efetivado dentro de uma ADI, que por sua natureza tem efeitos erga omnes e vinculante, o que houve uma ampliação do objeto da ação direta de constitucionalidade proposta, tendo sido estendidos os efeitos erga omnes e vinculantes à questão incidental. 2. A decisão incidental não foi tomada em um processo concreto, mas sim em um processo objetivo, e por isso não se permite afirmar que houve abstrativização do controle difuso e concreto. 3. Em 2018, portanto, após o julgamento das ADIs acima no julgamento do recurso especial, o ministro Alexandre de Moraes reforçou a necessidade de aplicação do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal para conferir efeitos erga omnes, porém com efeitos ex nunc, nas decisões proferidas no controle difuso de constitucionalidade, não se aplicando este dispositivo constitucional em sede de controle concentrado. ADI, ADO, ADC, ADPF. 4. A atuação do Senado na suspensão da execução de leis inconstitucionais é exclusiva do controle difuso de constitucionalidade, não se aplicando ao controle concentrado. Assim, se o STF declarar uma lei inconstitucional em uma ação direta de inconstitucionalidade, não haverá remessa para o Senado, já que a própria decisão do STF produzirá efeito erga omnes e vinculante. 5. Mesmo dentro de uma ADI em sede de processo objetivo e controle concentrado de constitucionalidade, o STF pode examinar incidentalmente e de ofício uma norma que não foi impugnada, mas que deveria ser aplicada para responder à demanda principal. Assim, podemos ter uma declaração incidental de inconstitucionalidade no controle principal e abstrato, sem que houvesse qualquer alegação de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10, Constituição Federal, ou mesmo de abstrativização / objetivação de controle difuso. 6. Sobre o julgamento e os votos proferidos, tanto em relação à mutação constitucional, quanto à abstrativização / objetivação do controle difuso, não foram em si objeto de decisão. Esta tese foi levantada por 5 ministros que utilizaram desta fundamentação, uns de maneira clara, outros não tão seguros, embora o ministro Gilmar Mendes, defensor da tese da mutação constitucional, tenha defendido de maneira clara e expressa, acompanhado pelo ministro Celso de Mello. Os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Fux apresentaram fundamentos superficiais, sem aprofundar no tema, e talvez não tiveram a preocupação do problema que a corte estava a enfrentar. Nessa linha, por 2 motivos fundamentais, pode-se afirmar que não houve a adoção da teoria da abstrativização do controle difuso pelo STF. No julgamento conjunto das ADIs 3.406/Rio de Janeiro e 3.470/Rio de Janeiro. 1. Não se cuidava de hipótese em que se poderia invocar o disposto no artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal de 1988, pois o controle de constitucionalidade ali exercido era o concentrado e abstrato, e não o difuso, que recai sobre o exame do caso concreto. 2. Mais uma vez, a tese da mutação constitucional do referido artigo 52, inciso 10, não contou com a adesão da maioria dos ministros que participaram de tal julgamento, sendo que apenas os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, este em obter dictum, aderiram expressamente, mas sem desenvolverem bem a questão a essa posição do ministro Gilmar Mendes, que lhe é cara há muito tempo, pelo menos desde a reclamação 4.335/AC, na qual também ficou vencido. Observação:
Sobre o voto do ministro Celso de Mello em relação ao artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, seus argumentos ocorreram apenas durante os debates, como noticiado no informativo STF número 886. Posteriormente, porém, o ministro Celso determinou o cancelamento de sua intervenção quanto a esse tema, tanto que não constou do acórdão publicado. ADIs 3.406/RJ e 3.470/RJ. Com efeito, o decano da Corte retrocedeu de forma que sua posição não pode ser considerada como favorável à tese defendida pelo ministro Gilmar Mendes. Sobre esta posição, vale a pena ler o artigo do nosso amigo promotor de justiça Eliseu Antônio da Silva Belo, disponível em emporiododireito.com.br. 7. Por fim, os argumentos utilizados pela doutrina processualista de que o novo CPC, artigo 332, artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3, e parágrafo 12, artigo 927, 987, parágrafo 1º, artigo 932, inciso 4, todos do CPC, amparados no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, autoriza já uma leitura de que há uma necessária abstrativização/objetivação do controle difuso não é suficiente para dizer que houve mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, pelos seguintes argumentos. 7.1. Pelo princípio da unidade, que se alia à ideia de interpretação sistemática da Constituição, as normas constitucionais integram um sistema interno e unitário de regras e princípios, de modo que a interpretação deles não pode ser feita de modo isolado. Conforme Canotilho, a relação de interdependência existente entre os distintos elementos da Constituição obrigam a que, em nenhum caso, se contemple a norma isoladamente, mas, ao contrário, sempre no conjunto em que ela deva estar situada. Todas as normas constitucionais devem ser interpretadas de tal modo que se evitem contradições com outras normas da Constituição. Portanto, o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal não pode ser interpretado isoladamente, desconsiderando-se o que dispõe o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Confira-se em Canotilho Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição, Coimbra Almedina 2000. 7.2. Conforme o próprio Canotilho diz, não é possível se fazer mutação constitucional que viole princípios estruturantes da Constituição, a exemplo da separação de poderes. O artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, trata de uma competência do Senado Federal e não pode ser suprimido por mutação constitucional. O inciso 10 é expresso em dizer suspender a eficácia e não dar publicidade. Além disso, há uma diferença relevante entre suspender a eficácia, efeitos ex nunc, pois assemelha-se a uma revogação, porém efetivada por ato normativo de natureza distinta, por isso afeta os efeitos. Princípio do paralelismo das formas e declaração de inconstitucionalidade no controle abstrato, em regra ex tunc. 7.3. Nas lições de Conrad Hess, o texto da Constituição é, ao mesmo tempo, ponto de partida, a partir do qual se extrai o programa normativo, e a pré-compreensão da norma e limite absoluto da interpretação/mutação constitucional. Segundo Hess, resulta inadmissível uma interpretação dos enunciados constitucionais em franca contradição com o seu texto. Confira-se Hess-Conrad. Temas fundamentais do direito constitucionais. Limites da mutação Constituição. 7.4. Hess indica que os limites de reforma constitucional se aplicam à mutação constitucional. Exemplo, cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. No mesmo sentido, Ana Cândida de Ferraz classifica como mutações constitucionais impuras ou inconstitucionais aquelas violadoras do texto da Constituição, do sentido literal e inequívoco do texto ou violadora de cláusulas pétreas. O princípio da separação de poderes é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. 7.5.
Para Carlos Blanco, constitucionalista português, não se admite interpretações conforme contra a legem, contra sentido expresso e inequívoco do texto. Autorizar uma mutação constitucional contra o texto é conferir um poder que o Tribunal Constitucional ou a Suprema Corte não possuem, ou seja, de exercerem o poder constituinte derivado reformador e reescrever o texto da Constituição. Nesse sentido, confira-se Moraes Carlos Blanco, as mutações constitucionais de fontes jurisprudenciais, fronteira crítica entre a interpretação e a mutação. Mutações constitucionais / coordenação de Gilmar Ferreira Mendes e Carlos Blanco de Moraes. Justiça Constitucional. O contencioso constitucional português entre o modelo misto e a tentação do sistema de review. Coimbra Editora. Processos de mudança da Constituição, mutações constitucionais e mutações inconstitucionais, segunda edição, 1986, reimpressão 2015 em São Paulo. 7.6. No julgamento da RCL 4.335, proferido em 2014, o plenário do STF, por maioria, recusou a tese de abstrativização do controle difuso, restando afastada a tese do ministro Gilmar Mendes, vencido, de que o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal sofreu mutação constitucional. Entendeu-se que tal mudança dependeria de emenda constitucional e não é possível afirmar que no julgamento das ADIs 3.406/RJ e 3.470/RJ, controle concentrado e abstrato, processo objetivo, o plenário do STF tenha superado este entendimento.